Vou dizer uma coisa que pode parecer disparatada. É isto. Se o nosso planeta tivesse bexigas, as bexigas chamavam-se vulcões. O que está diante de nós é exatamente uma cratera do que já foi um imenso vulcão que eu penso que estaria em atividade há cerca de 1000 anos. Bom, 1000 anos é muito tempo, mas olhem que já há 1000 anos se começava a dizer uma palavra, a palavra Portugal. É claro que foi daqui que escorreram as lavas, foram por essas ladeiras abaixo, correram para norte, correram para sul e acabaram por formar uma ilha mais ou menos circular. Tem exatamente esta cratera no meio e que é hoje a Ilha do Faial. Venho aqui porque esta cratera tem uma história que eu penso que talvez seja única no mundo. Única no mundo. Quem viesse aqui há 40 anos, o que via era um grande lago. Um lago de águas azuis, profundas, o lago da cratera. Simplesmente, quando lá embaixo, aliás longe, a 12 quilómetros daqui, rebentou o vulcão dos Capelinhos, aconteceu uma estranha coisa. Mas acho que para contar essa coisa é melhor irmos lá abaixo aos Capelinhos. Aqueles morros que estão na vossa frente são a cratera do vulcão dos Capelinhos. Os Capelinhos são a última grande erupção vulcânica dos Açores. Ora bem, exatamente nessa altura da erupção, não foi há muito tempo. Começou em setembro de 1957 e prolongou-se até outubro de 58. Foram 13 meses de susto, porque não se sabia bem o que isto ia dar. Durante esses 13 meses, imensas colunas de fumo e de lava modificaram completamente aqui este troço do litoral. Mas o que eu lhes queria contar é uma coisa curiosa. Durante a erupção, uma certa noite, o fundo da cratera deu um ronco medonho, como se uma grande explosão abalasse aquelas entranhas, e de manhã viu-se que a lagoa, que até então tinha coberto o fundo da cratera, se tinha toda sumido misteriosamente. Uma lagoa perdeu-se nas entranhas de um vulcão. Esta ilha do Faial foi povoada logo nos meados do século XV, aí por 1450. O infante Dom Henrique fez realmente um esforço para pôr as suas terras a dar pão. Aqui os Açores, por exemplo, era uma espécie de celeiro da África. Era aqui que se criava o cereal que ia abastecer as cidades portuguesas do norte da África. É claro, ele teve dificuldade em arranjar trabalhadores e, concretamente, para os dirigentes, para os empresários desse esforço, em vários casos, recorreu a estrangeiros. Aqui no Faial, o primeiro donatário foi um flamengo, um Jos von Dutra, que deu origem até a uma lenda. Ainda hoje há quem diga que e vejo isso escrito até em livros responsáveis, que houve um grande povoamento flamengo, que no século XV havia aqui milhares de flamengos. Isso é uma lenda sem qualquer fundamento, mas é verdade que o Jos Dutra
que é o primeiro capitão, chegou a recrutar um pequeno grupo de gente da sua terra e pô-los aqui, deu-lhes a terra melhor que tinha. Eu acho que estão a ver pela câmara um belíssimo vale, tem ao meio uma ribeira, ainda hoje lhe chamam a Ribeira dos Flamengos. E ele pô-los aqui para eles começarem a trabalhar a terra. Era um grupo que eu penso que andaria entre 10 e 20 e que, de certo modo, vieram enganados. Tinham-lhes prometido mundos e fundos, tinham dito que era uma terra que dava ouro e dava prata, que havia aqui o magnífico açúcar da Madeira, um açúcar com que se enriquecia ao fim de pouco tempo. Coitados, e eles chegaram aqui, o que encontraram foram rochas vulcânicas para trabalhar ao picão, de maneira que revoltaram-se. Revoltaram-se, foi preciso reduzi-los à obediência e depois, não sei o que lhes fizeram, se os expulsaram, não se falou mais em Flamengos. É certo que um outro autor, o Valentim Fernandes, ainda no século XVI, fala de uns flamengos que tinham aqui estado, mas diz ele, hoje já não resta uma palavra de Flamengo. A própria viúva do Dutra, ao fazer o testamento, a viúva era portuguesa, mas ao fazer o testamento, refere muita gente aqui da ilha e da terra. Flamengo, só o cunhado, só o irmão do marido. Portanto, temos que, aliás, os escritores, os especialistas que se têm debruçado sobre o assunto, sabem perfeitamente isto, e é isto que dizem. Os estrangeiros aqui no Faial foram uma presença perfeitamente excepcional. Eu sei que a lenda fica exatamente por causa de um facto que é verdade. É que as raparigas açorianas são realmente bonitas. Há muitas com uma tonalidade loira nos cabelos e é claro, todas as raparigas bonitas dizem isto deve ser de algum tetravô Flamengo. Não é. Nunca houve assim tanta gente que nos quisesse ajudar a fazer Portugal. Infelizmente houve muito mais quem ajudasse a desfazer. Pois vem a propósito contar uma história. No dia 26 de setembro de 1814, numa altura em que a Inglaterra estava em guerra com os Estados Unidos, entrou aqui no Porto da Horta e fundeou exatamente em frente à muralha deste castelo um navio americano, o Brig General Armstrong. Era um pequeno navio armado em corsário, um navio com 7 peças. Uma era realmente uma peça antiga e grande, a peça que ficou célebre, o Long Tom. As outras eram 6 peçazitas pequenas, enfim. O navio amarrou aqui e, passado pouco tempo, entraram no porto 3 grandes navios de guerra ingleses. Um deles, uma nau de guerra com 80 canhões, e os outros também navios de alto porte. Entraram, fundearam junto do navio americano, diz que é um tiro de pistola, e o navio americano estava aqui a meter a bordo água, géneros, conforme as leis internacionais permitiam, porque Portugal nessa guerra tinha dito que era estritamente neutro, nem pela Inglaterra, nem pelos Estados Unidos. Nós éramos um porto neutral. Bom, e os navios beligerantes podiam abastecer-se nos portos neutrais. O navio, enfim, ficou, mas mal caiu a noite. Os 3 grandes navios ingleses mandaram para os escaleres forças muito numerosas, centenas de soldados, e os soldados foram assaltar o general Armstrong. Foram assaltar sem êxito, porque o comandante americano, que é
o Samuel Reed ficou célebre por isso, desconfiava e tinha os canhões bem apontados e, com os 7 canhões, conseguiu acertar e varrer os escaleres ingleses. Eles eram 12. Ele, é claro, com 7 canhões acertou em 7, só escaparam 5, mas foi realmente uma sangueira. Este porto ficou cheio de cadáveres. Os ingleses, perante isto, recolheram os sobreviventes e resolveram, a tiro de canhão, destruir o navio americano. Estiveram, enfim, deitaram granadas sobre ele, até que realmente o comandante americano viu que não podia sair daqui, teve um ato de grande coragem, mandou os últimos soldados com machadas romper o fundo do casco, o navio afundou-se, enquanto os americanos procuraram refúgio aqui na ilha. Bom, isto deu muito que falar, a Inglaterra acabou por pedir desculpa e pagar uma indenização, mas é claro que isto feito aqui diante da bandeira portuguesa, diante de uma fortaleza do rei de Portugal, país aliado e neutro, isto foi realmente uma injúria. Para os americanos foi uma vitória enorme, ainda hoje cantam os marinheiros, aquela história, o pequeno navio de 7 canhões que conseguiu destruir a armada dos 7 navios. Eles não eram 7, mas é assim que canta a cantiga. E um americano veio aqui, no fim do século passado, acho que em 1894, no tempo do rei Dom Carlos, e veio aqui exatamente onde eu agora estou, aqui à esplanada deste Forte de Santa Cruz, da cidade da Horta, que então era uma vila, e viu aqui apontado o Long Tom. Lá estava o canhão célebre. Bom, deu a notícia na América, o governo americano escreve logo para Lisboa ao rei Dom Carlos a perguntar quanto queria por aquele canhão. O rei respondeu que essas coisas não se vendem, mas as armas só servem para fazer amizade e, portanto, que o oferecia. Ainda hoje, quem for a um museu naval de uma cidade norte-americana, lá pode encontrar o Long Tom com o resumo desta epopeia naval. E de tantos monumentos que há aqui na cidade da Horta, há um de que eu não posso deixar de falar. É da Muralha Negra. É uma história que começou há mais de 100 anos. Foi exatamente em 1895. Um velho navegador que tinha andado no mundo, tinha sido comandante de um clipper e que estava velho, resolveu dar a volta ao mundo sozinho, num pequenino barco. Um barco que se chamava Osprey, ele está ali desenhado numa gravura. Bom, e como calcula, um homem que vai sozinho dar volta ao mundo passa por muitas coisas más. Ele apanhou maus portos, má gente, maus ventos e esperava já morrer no caminho quando conseguiu chegar aqui ao Porto da Horta. E então, no muro de basalto negro, escreveu num fundo branco o nome do seu barco, Spray. Isto constou entre os marinheiros, porque os marinheiros de todo o mundo conhecem-se. Cada um disse ao outro, olha fulano, e passou a ser considerado um sinal de sorte, de bom porto, deixar o nome ou qualquer lembrança escrita no molhe do Porto da Horta. De 1895 até agora, já lá vão mais de 100 anos, milhares e milhares de navegadores deixaram os seus nomes escritos no basalto. Agora já não é Muralha Negra, porque é claro, fizeram a marina, tem uma parede branca, mas continuam a pintar na parede branca da marina os nomes dos navios como sinal de agradecimento e de boa viagem. Já noutros portos, agora,
Um pouco por cópia, um pouco por snobismo, os navegadores pintam os nomes dos seus barcos. Mas o primeiro porto do mundo onde isso aconteceu, o primeiro porto onde se considerou uma bênção chegar, e o primeiro porto de onde havia saudades de partir, era do Porto da Horta. Estou a falar-lhes aqui num estabelecimento célebre, que é o Café Peter. Estou aqui junto, eles não são Peters, é o nome que lhes deram, Peters, pai e filho, e tudo quanto veem à vossa volta são lembranças de navegadores que passam por aqui. Está lá em cima uma vitrine com os retratos de grandes navegadores célebres. Este tem sido uma espécie de ponto de encontro de gente de todo o mundo. Ponto de encontro e ponto de paz. Eu venho aqui, já venho aqui várias vezes e comove-me sempre vir a este lugar que é só lugar de convívio. Aqui, nesta casa, há tudo menos uma arma. Há tudo menos um rancor. Não sei, mas eu às vezes penso que se o mundo tivesse um cinto, a fivela era esta. Era o Café Peter. Das coisas realmente bonitas que há aqui nos Açores são os grandes miradouros. Estou aqui na cidade da Horta, este é o mirante da Espalamaca. Claro, vê-se o Faial, vê-se em frente a Ilha do Pico, vê-se mais longe a Ilha de São Jorge. Eu acho que se fixarem bem os olhos, veem mais longe que São Jorge duas espécies de colinas azuis. É a Graciosa. Todas essas ilhas têm que ver, e eu espero neste programa e nos seguintes poder ir a todas elas. Por agora vamos embarcar para o Pico. O Pico é a mais alta montanha que existe em território português. Tem uma altitude de 2.351 metros. Bom, isto quer dizer que é 360 metros mais alto que a nossa Serra de Estrela. Bom, além disso, a Serra de Estrela ergue-se já numa região com uma certa altitude, e o pico vem desde o nível do mar. Como veem, tem um perfil vulcânico, é realmente um antigo vulcão que ainda hoje conserva atividade. Às vezes vêem-se penachos de fumo e tem fendas onde ainda faz muito calor. Foi o Pico quem fez esta ilha. As lavas que escorreram do Pico fizeram toda a ilha, que hoje é uma grande ilha, grande por muitas razões, principalmente pela história que tem para contar. A história da Ilha do Pico começou aqui, neste sítio, a que se chama hoje as Lajes do Pico. Bom, e começou precisamente por causa das lajes. A grande dificuldade da penetração das ilhas era achar um local onde as embarcações pudessem varar. E estas lajes que aqui vemos serviram de varadouro aos primeiros navios portugueses. Chegaram aqui, os homens treparam. Ao fim de poucos anos, todas estas encostas estavam agricultadas. Ainda hoje se notam lá os degraus.
estas mesmas lajes do Pico foram um dos grandes centros da atividade açoriana da pesca à baleia. Eu vim falar-lhes precisamente no Museu Baleeiro, estou aqui junto de uma das últimas embarcações dos baleeiros. Isto que veem é um arpão caçou-baleias. Este ferro era arremessado e depois de entrar no corpo do animal, este ferro deslocava, fazia este movimento e, é claro, o bicho ficava preso. Havia uma, chamavam linha é esta corda, uma corda que tinha 600 metros. Bom, e assim isto durou o século XIX, o século XX. Há uma coisa que eu não compreendo, ainda não compreendi. Como é que foi possível que tenham sido os americanos que vieram ensinar aos açorianos a pesca da baleia? Porque realmente só no século XIX, nos princípios do século XIX, é que isto se torna aqui, mas então torna-se uma atividade predominante. Durou muito tempo, eu ainda vi esfolar, enfim, cortar 3 cachalotes. Deu muito dinheiro a muita gente, mas vinha da América. Há uma cidade americana, New Bedford, cujo brasão municipal diz nem mais ou menos que isto. É uma latinada, claro, mas o latinário diz isto: agora, quem dá a luz ao mundo somos nós, porque o azeite da baleia servia em grande parte para iluminar, para a iluminação. Bom, como calculam, quando veio o petróleo, para que é que serviu o azeite da baleia? Houve ainda outras aplicações e com a carne fazia-se farinha, faziam-se rações, os dentes tornaram-se rapidamente preciosos. Hoje, um dente de baleia, então com aqueles desenhos bonitos que os açorianos sabem fazer, é uma preciosidade. Mas isto deu numa pesca, não aqui nos Açores. Os açorianos foram sempre bastante, se é possível dizê-lo, bastante humanos na pesca à baleia. Mas houve outros países que fizeram um verdadeiro massacre, com armas sofisticadas. Dezenas de milhares de baleias foram sacrificadas já no nosso século, até que a baleia entrou em vias de extinção. Já não se viam baleias no mar. Aí as entidades internacionais intervieram e, para evitar a extinção da espécie, já no nosso tempo, em 1984, creio eu, proibiram a comercialização dos produtos derivados da baleia. É claro, desde que foi proibido vender o óleo, vender os ossos, deixou de se pescar baleia. E aqui mesmo nos Açores, dizem-me, aqui nesta ilha do Pico, os 3 últimos cachalotes capturados foram em 1987, portanto, há 9 anos. Então, para cá, nessa altura, quando foi proibido, houve uma grande consternação. Aqui a gente das lajes dizia: então e agora, o que é que a gente vai fazer? Não sabemos fazer mais nada. Mas essa é uma das grandes lições que os homens açorianos têm sabido dar. Quando uma atividade termina, eles já estão a pensar na outra que há de substituir. Aqui nos Açores, quando o sol se põe, toda a gente sabe que isso só quer dizer que ele vai nascer outra vez na manhã seguinte.
Música